Gostaria de comentar sobre esse livro, Sem Açúcar com Afeto, da Shona Hirsch. É um livro de ideias e receitas que a autora traz. É um livro já antigo, se eu não me engano, ele foi publicado ali no fim dos anos 90 para 2000. Eu encontrei esse scan na internet, mas também vou deixar no meu drive para quem tiver interesse. É fácil de encontrar. Esse livro, como ele é antigo, provavelmente deve ser possível se encontrar em sebos a versão física, mas eu acredito que já não tenha mais essa publicação nem para Kindle nem versão digital. Mas esse livro é interessante porque a autora ela traz alguns pontos sobre o açúcar, a história do açúcar e como isso impactou na vida dela. A autora, se eu não me engano, ela é jornalista ou advogada, alguma coisa do tipo. Ela não é cientista e esse livro também não é científico. Ele já traz alguns paralelos, mas ele não se aprofunda. Tem algumas ideias aqui também, alguns conceitos que já estão um pouco ultrapassados, mas é uma linguagem bem simples e bem interessante. Então ela traz aqui, aqui seria a capa e a contracapa, que esse livro ele pode alterar a nossa concepção do prazer, justamente isso. O açúcar dá muito prazer e ela vem relatando isso, contando aspectos, fatos bem interessantes. Então ela fala aqui que ela começou a viciar o açúcar aos 6 meses de idade e que o açúcar dá barato, e realmente. Aí ela fala que a maior parte das pessoas é diabéticos e nem sabe o que é isso. Hoje a gente já sabe que é realidade. Os dados mostram que a população de diabéticos aumentou em escala exponencial, basicamente. Então, se pensar que esse já é um livro antigo, de 20 anos atrás, traz informações que hoje a gente consegue refletir bem sobre. E aqui ela fala também da questão do mascavo, que inclusive para quem cultiva kefir ou para quem procura uma alimentação saudável, ela fala que já dá falsificação do mascavo, dizendo o seguinte, que a maior parte do que se encontra por aí é açúcar branco com 10 a 15% de melado. Então a questão do açúcar já não ter mais aquela produção natural e ir para um lado de não adulterado, mas um produto que já não tem as mesmas propriedades, os mesmos minerais e nutrientes que teria no processamento tradicional. Então ela fala aqui, a autora, sobre a questão do corrimento, a relação do corrimento vaginal e do consumo de açúcar. Uma outra informação na época que ela trouxe, que 17% dos cigarros ingleses eles continham açúcar. Então é interessante porque dá pra gente notar como a indústria foi cada vez mais inserindo o açúcar na nossa alimentação e a gente não percebe, a ponto de a gente comer um ketchup e ele ter uma quantidade altíssima de açúcar e a gente não perceber. Aqui a questão, um outro ponto que ela destaca aqui na contracapa é que o açúcar aumenta o desejo sexual da mulher. Eu não sei se essa informação caiu por terra, mas eu sei que quando se alimenta de açúcar, ou uma alimentação rica em açúcar, tem todo o impacto no lado hormonal. Eu acredito que isso já não tenha tanto sentido, mas aqui ela diz que diminui a potência do homem. E isso sim, hoje a gente sabe, a literatura científica já descreve muito bem, principalmente em casos de diabetes. Quando o indivíduo possui diabetes, a potência sexual do homem ela simplesmente diminui ou vai a zero devido a esse consumo exagerado de açúcar e todo o organismo da pessoa devido ao excesso de açúcar. Então, assim, tem algumas informações bem interessantes. Aí a questão de saúde e tal, e o bacana é que ela traz algumas receitas. Eu baixei esse livro com o interesse das receitas. Eu vou dar uma passada aqui. Essas receitas, a princípio, são receitas simples, que diminuem o açúcar e dá para melhorar um pouco a dieta. Eu estou procurando melhorar a minha dieta, se livrar do açúcar o máximo possível, então eu baixei nesse intuito. E lógico, tem toda a história, tem algumas gravuras, algumas ilustrações bem interessantes de se ver. Ela conta casos do Brasil, do comércio de açúcar, da história, é bem interessante. E aqui tem uma parte que talvez é a parte que eu mais me identifiquei. Foi esse começo de capítulo aqui, no qual diz o seguinte: comecei a me viciar aos 6 meses de idade, quando tomei a primeira mamadeira com açúcar. Depois foram as geleias, as sobremesas, as balas de doce de leite da Copenhagen, os bombons sonhos de valsa
e os tabletes de diamante negro e por aí afora. Então, isso aqui, na hora que eu li isso aqui, veio à tona a minha realidade, porque eu lembro de desde a infância já estar consumindo açúcar. Eu lembro de tomar leite adoçado. Minha mãe me dava açúcar, lógico, ela não tinha noção, não era culpa, eram tempos diferentes, mas a gente comia açúcar em tudo, e sem saber que fazia mal, sem ter essa noção. Então eu lembro de desde criança já tomar leite adoçado, e agora já depois dos 30, recentemente eu acabei de completar 30, eu começo a ter noção, eu começo a ver os resultados disso. E lógico, quando a gente tem a percepção, a gente pode mudar. Então por isso eu vim procurar esse livro, e fica aí a dica. Eu vou deixar esse livro no meu drive, e também, se procurar na internet, simplesmente Sem Açúcar com Afeto, Fiona Hirsch, dá para encontrar esse PDF para download. É uma leitura bem interessante. Eu só vou lá no final do livro para pegar a parte de receita, aqui, ver se eu consigo mostrar. Então aqui tem algumas receitas de alguns biscoitos. Cadê? Ela traz algumas curiosidades também, alguns biscoitos, alguns leites com saborizados, porque para a gente evitar de consumir doce, alguns bolos. Então são receitas mais naturebas, mas com uma pegada mais saudável. Então fica aí a dica. Obrigado.